capítulo de número 3, versículo 3, diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra santa e que neste momento o Teu Espírito nos conduza, ó Pai, nos ilumine para compreendermos ainda mais a Tua vontade, o Teu propósito. Toca, ó Pai, o nosso coração, fala conosco e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Cerca de 30 desertos isolados no mundo todo têm uma característica peculiar. A característica está justamente na areia desses desertos. Não são os desertos em sua totalidade, mas alguma parte deles. Por exemplo, no deserto de Saara, ali em Marrocos, você vai encontrar numa determinada área a areia que canta, ou dunas cantantes. São barulhos, são sons que não é somente do vento em si, não é somente do vento no deserto, mas já se descobriu por alguns cientistas que analisam o estudo que é a areia mesmo. Você pode tocar na areia, pode manipular a areia e ela, por causa da sua característica, dos minérios ali envolvidos e por causa do formato de cada grãozinho de areia, eles emitem sons. E quando então vem o vento passa ou bate nessas areias, nessas dunas, e tem o que nós chamamos de música do deserto. É algo impressionante e se você me perguntar por quê, não se sabe ainda. E se você perguntar para algum cientista especialista no assunto, ele vai falar também: não sabemos. Ainda não se tem uma explicação lógica ou uma explicação comprovada cientificamente para isso. O que é interessante é que é bonito, é intrigante e que traz então a nós algo muito bonito, apesar de ser deserto, apesar de não ter aparente vida, há som. Deus, na sua criatividade, fez com que até os desertos tivessem música, tivessem som. Mas, muitos anos atrás, em um deserto que não tem areia característica de som, ecoava uma outra voz. Ecoava uma voz interessante e importante naquele tempo e para aqueles dias. Uma voz do deserto. E é justamente a voz de João Batista, a quem se refere Isaías capítulo 40 e Mateus o cita. Mateus traz novamente à tona aqui em seu escrito, falando sobre isso. Veja só no versículo 1, quando diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por que essa voz que ecoa no deserto, ela é tão importante? Por que ela é tão intrigante? Muito mais do que as próprias músicas nos desertos específicos ao redor do mundo. Porque, meus queridos, estamos falando de um profeta que está trazendo uma mensagem do Senhor depois de sabe quanto tempo? Depois de 400 anos de silêncio. O último profeta a trazer a mensagem do Senhor de verdade foi o profeta Malaquias. E isso havia acontecido 400 anos antes desse fato, de João Batista então estar pregando. Você poderia me falar assim: mas não teve nenhum outro profeta que falou alguma coisa? Tiveram muitos, mas eram falsos. Eram profetas que não estavam falando a palavra de Deus, não trazia uma mensagem nova, um recado novo, ou eles traziam uma mensagem falsa e que criava falsas expectativas, ou então eram pregadores, não necessariamente profetas, mas pregadores que, claro, repetiam o ensino da palavra de Deus. Mas o cânon, ou seja, a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, não havia ainda sido fechado. Vai se fechar só com João e Apocalipse. A palavra do Senhor ainda estava sendo revelada. E o que nós podemos entender é que todos ali estavam
entendendo, esperando, aguardando o que Deus continuaria a falar. Afinal de contas, todos os escritos do Antigo Testamento não haviam ainda se cumprido. Se não haviam se cumprido, por exemplo, o Messias não havia chegado, então precisava aguardar o Messias. De repente, uma voz começa a falar no meio do deserto, no deserto da Judeia, ao norte do Mar Morto, onde vai terminando o Rio Jordão, um local simples, um local que é chamado de deserto, mas tem habitação, não tem grandes plantações, sol suficiente, mas é um local isolado, é um local ermo. E normalmente nós não vamos em locais isolados, a não ser que tenha algo muito importante, e é o que estava acontecendo ali. Então nós nos deparamos historicamente aqui com João Batista trazendo uma mensagem de arrependimento, trazendo uma mensagem de Deus, falando para o povo ter preparação, que eles preparem os seus corações, preparem suas vidas, preparem os seus terrenos, porque afinal de contas estava para chegar o Messias prometido de Deus. E essa é a voz que ecoa no deserto, trazendo essa mensagem de preparação. Meus queridos, essa nossa mensagem de hoje nos faz pensar na fala de João Batista, na voz de João Batista, entendendo que são necessárias observações que ele faz com relação aos seus ouvintes. Você poderia argumentar para mim da seguinte forma: pastor, essa mensagem que o senhor está trazendo não tem mais sentido, porque João Batista já cumpriu o seu propósito, Jesus já veio, Jesus, que for anunciado por João, já passou por aqui, já fez seu ministério, então está tudo certo. Não temos mais que ouvir essa mensagem. Muito pelo contrário, temos e muito. Porque a mensagem que João Batista está trazendo para aquele povo ainda cabe para nós, se nós ainda não nos atentamos integralmente à voz que ecoou do deserto. Aquela voz que trouxe um som importante e necessário para a igreja de hoje. Porque, meus queridos, muitos hoje, apesar de confessarem ser cristãos, apesar de terem seus nomes arrolados em igrejas, apesar de falarem que creem em Cristo, que creem em Deus, que creem em Jesus, que gostam de ir na igreja, ainda não viveram ou não vivem uma vida que de fato foi tocada por Jesus. Há muitas pessoas que estão nos bancos das igrejas, que acompanham movimentos de igrejas, movimentos religiosos, que acompanham pregadores e excelentes pregadores, que acompanham movimentos religiosos que não necessariamente são em sua totalidade cristãos, e que acham e que confiam que essa busca, esse interesse já é suficiente para garantirem uma vida com Deus, mas não assumem ainda a sua real vida com Deus. Vivem como se tivessem crido em Deus, mas não vivem na prática crendo em Deus. Porque quando vêm as aflições, quando vêm as dificuldades, quando vêm as provações, logo eles estão usando de coisas místicas, estão tentando usar todos os subterfúgios que existem para ver se sentem bem, se ficam felizes, se ficam satisfeitos, e então parece que ir até Jesus não traz descanso, parece que ir até Jesus não traz consolo, parece que ir até Jesus não é suficiente para tais pessoas. E por isso que você vai encontrar gente que diz assim: eu já fui cristão, mas agora eu estou em outra. Eu já fui da igreja, mas não me serviu, ou me serviu por um tempo. Tive muitas decepções com os líderes, tive muitas frustrações com as pessoas da igreja. As pessoas são falsas, os líderes nos enganam. E aí você vai sempre encontrar pessoas assim. Então, para que não caiamos nessa, não sejamos assim também, precisamos nos ater e nos atentar a essa voz que ecoa no deserto. Há um recado importante de João Batista. O primeiro recado é que o machado está na raiz. O machado já está na raiz. Eu convido você a ler o versículo 5 até o versículo de número 10, quando diz assim: então saíam a ter com ele, João Batista, Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados.
Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Essa figura que aparece aqui no versículo 10 é uma figura interessante. É a figura do lenhador que tem o seu machado. Claro que hoje há outros instrumentos, né, para isso, mas ele tinha o seu machado e quando ele ia examinar uma árvore, ele então pegava o seu machado e colocava ali na raiz. Não é necessariamente lá dentro da terra, é no início, né, do tronco. Ele colocava o machado, isso não faz mal à árvore alguma, por causa do tamanho da árvore, mas ele colocava ali e iria examinar a árvore. Ele dava uma volta na árvore. Então, se ele considerasse que a árvore estava sadia, produzindo frutos, porque era a época de produção de frutos, o que ele fazia com o machado? Tirava o machado e ia para a próxima árvore. Mas se ele olhasse a árvore e visse que apesar da sua robustez, apesar da sua saúde, não produz fruto, por alguma situação não quer produzir fruto, e você que tem um pouco de conhecimento de agricultura sabe que talvez há árvores que negam fruto, simplesmente elas querem estar ali, querem sair na foto, mas não querem produzir fruto. E então, para o agricultor responsável, para a pessoa responsável por aquela plantação, ele pensa assim: essa árvore está consumindo energia, está consumindo o alimento das outras árvores que querem produzir fruto. Então, já que o machado está posto à raiz, o que ele faz? Pega o machado com a habilidade que tem, com a força necessária e derruba a árvore, porque ela não pode ficar ali sugando energia das árvores que estão tentando produzir frutos. João usa essa figura dizendo que o machado do lenhador também está na nossa raiz. E o lenhador está observando os nossos frutos. Perceba aqui que o que João Batista está colocando, está confrontando, é a vinda dos fariseus e dos saduceus. João pregava um batismo de arrependimento, como nós já vimos em alguns estudos bíblicos. Esse batismo significa preparação para o que ainda haveria de acontecer. Isso aqui nós não podemos nem chamar de batismo cristão. Por quê? Porque Cristo não completou a sua obra. É um batismo, uma cerimônia assim simbólica, não fazia parte dos preceitos do Antigo Testamento, que João está fazendo para mais mostrar compromisso do que necessariamente cerimonialismo. Então não é nada vinculado ao templo, é uma ação interessante, importante e até permitida por Deus. Porém, o que está acontecendo é que muitas pessoas estão se ajuntando. Vão moradores de Jerusalém, vão moradores da Judéia e todos os moradores próximos ao Rio Jordão vão para lá para ver o que está acontecendo, para ouvir as mensagens de João Batista. E tocados por essa mensagem, aqueles que são tocados, querem assumir um compromisso de arrependimento de seus pecados, se prepararem para a vinda do Messias e ter uma vida nova, viver uma vida nova quando esse Messias então chega. Já que junta muita gente, já que muita gente vai para lá, quem foi também? O grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Os fariseus são conhecidos como, ou eram conhecidos como, pessoas extremamente religiosas e zelosas pela lei e pela tradição de Moisés. Então são os fariseus que iam virar para você, olhar para você e falar assim: de acordo com a lei de Moisés, você está em pecado. De acordo com a tradição dos anciãos, você vai para o inferno. De acordo com o que nós entendemos de religião, você pode se esforçar, mas você não é judeu, então não há salvação para você. São os fariseus que estavam ali como bons juízes da moral e da religião, afirmando para todo mundo que ninguém é salvo, somente eles.
Os saduceus faziam parte de um grupo religioso relacionado aos sacerdotes. E o que é incrível é que mesmo eles tendo base religiosa, conhecimento da lei, porque eram sacerdotes, então levitas, tinham mais contato da lei com os outros, eles não criam, por exemplo, na ressurreição. Eles não criam que depois dessa realidade há uma outra realidade de vida. Eles criam que a vida existe aqui e só aqui. São religiosos, falam de Deus, mas não creem na própria palavra de Deus, que afirma que há uma vida depois dessa realidade aqui. Então, se esses dois grupos estão indo para João Batista liga a sua antena, o seu radar, e logo ele, como lhe é peculiar, fala a verdade. E o que ele diz? Como que ele trata? Qual é a palavra de recepção para eles? Sejam bem-vindos, religiosos, fariseus e saduceus. Como é bom ter vocês aqui com a gente. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Raça de víboras. Ele não tem muita polidez, mas tem muita sinceridade. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Essa expressão, ela não tem como nós explicarmos com muita clareza. Nós temos duas possibilidades e as duas podem estar certas ao mesmo tempo. Primeira possibilidade, esses fariseus e saduceus estão indo lá por peso na consciência das suas próprias religiosidades vazias, e então eles querem ver se dá para fugir da condenação, dá para se livrar da condenação. Isso quer dizer o seguinte, que apesar deles serem religiosos extremamente zelosos e julgadores de todo mundo, eles não estão se garantindo. Eles não estão tendo aquele sentimento da certeza de salvação que Jesus nos garante. Estão instáveis, não sabe o que pode acontecer. Então é mais ou menos assim, vai que a gente está meio enganado no nosso zelo religioso, então vamos lá para João Batista, e quem sabe ele nos batiza e a gente garante, mais um alicerce religioso aí para nós. Vai que Deus nos livra, vai que ele está certo e a gente está errado. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, mais provável, é que eles estão lá para fiscalizar João Batista. Eles vão lá para olhar João, ouvir João, ver a movimentação e quem sabe até levar um relatório para os seus superiores, dizendo que João é um herege, João está inventando coisa, João quer trazer a religião para ele, se autodenominando um líder religioso, como em outra passagem diz, talvez o próprio Messias, se auto-intitulando Messias, e ele disse que ele não era o Messias, mas ele é a voz que clama no deserto. É uma voz que facilmente poderia ser ignorada, mas como é a voz de Deus, não dá para ignorar. E essa voz, meus queridos, está simplesmente dizendo que se não tem fruto, tem que cortar. Se não tem fruto, precisa ser cortado. Na verdade, essa palavra tem muito a ver com a gente, questionando também a nossa maneira de viver com Deus. Como que nós vivemos com o Senhor? Meus queridos, muitas vezes também nós baseamos a nossa vida na religiosidade. Nós ainda achamos que o fato de vir à igreja dominicalmente, ou uma vez por mês, ou 2 vezes no ano, atendendo a requisitos religiosos no calendário religioso que nós temos ainda, nos garantem a satisfação de Deus. Não, Deus vai gostar de mim. Por quê? Porque eu vou no culto todo domingo eu estou lá. Porque se você olhar bem a opinião das pessoas, eles vão falar que você é esquisito por você vir todo domingo. E se você falar que vem 2 vezes no domingo, de manhã e de noite, aí eles vão falar que você é esquisito ao dobro. E se você falar que vem no estudo bíblico, domingo de manhã e domingo à noite, que você é um 3D esquisito. E se você falar que vem até na reunião de oração, que você é fanático. E se você confessar que é de alguma sociedade interna, e que normalmente vem no sábado ou quando tem programação, você é louco de pedra. Você é doidinho.
O pastor já fez a sua cabeça, você nem existe, você não tem mais personalidade. As pessoas nos consideram assim. E nós, às vezes, por não querer ofender tais pessoas, nós achamos que, de fato, nos basta cumprir a nossa meta religiosa do mês, que no mínimo é participar da ceia. No mínimo. No mínimo. É bom participar e devemos participar da ceia, mas isso não pode ser a nossa meta religiosa para o mês. Na verdade, a gente nem precisa estipular meta religiosa. Na verdade, naturalmente, deveríamos ter o contato com a igreja e não vir por motivos óbvios. Porque você estuda, porque você trabalha, porque você veio tarde, porque infelizmente, apesar do seu desejo de estar com os irmãos, você não consegue estar com os irmãos, mas o seu coração vai. É como se o seu espírito fosse. Você queria estar, mas não está. Aí nós temos sim uma sinceridade, uma vontade, é volitivo o seu desejo. Agora, simplesmente vir à igreja, porque se você faltar demais, o pastor vai mandar um WhatsApp perguntando: ô meu querido, o que é que está acontecendo? Está doente? Está com alguma coisa? Enfim, e aí isso vai se tornando rotineiro, que uma hora a gente desiste, porque não há interesse. O que João está dizendo é que não adianta nós alcançarmos satisfação, ou acharmos que estamos alcançando satisfação em Deus, quando ficamos satisfeitos na nossa mediocridade religiosa, achando que vida com Deus é vida da igreja. A igreja é consequência da nossa vida com Deus e não a causa. A igreja é o meu reflexo da minha vida com Deus. É o que deve refletir o meu relacionamento com Deus. E não pode ser um peso. Se é, meu querido, como disse o pastor que eu cresci na infância, então é melhor abandonar tudo, porque não estamos sendo sinceros. Então é melhor abandonar tudo e abraça logo outras coisas, porque não estamos sendo sinceros. Produzir frutos de arrependimento significa mudança completa de vida. E não são nos atos da igreja ou nos atos de culto que vão mostrar frutos de arrependimento, mas no todo da vida, em toda a realidade nossa da vida, onde nós estamos, o que nós fazemos, com quem conversamos, quando estamos sozinhos, quando estamos com os nossos próprios pensamentos, quando temos acesso a alguma coisa, o que nós fazemos, isso vai mostrar se de fato estamos produzindo frutos de arrependimento. Nós precisamos desistir de nossas próprias construções religiosas e cerimonialistas, como se isso garantisse a nossa salvação. Isso é auto-engano. Então a gente vem na igreja, a gente faz as coisas religiosas aqui, mas não se engane. Não se engane achando que isso aqui traz satisfação para você e então vai trazer satisfação para Deus. Só isso aqui não é. Isso aqui tem que ser reflexo. O que fazemos aqui tem que ser reflexo da nossa vida e do nosso comprometimento com o Senhor. O machado está à raiz. E o lenhador está examinando se produzimos frutos ou não. Ou seja, o quanto de fato nós confiamos que a mudança de vida nossa, gerada pelo Espírito, tem sido real, ou tem sido somente para que os outros vejam, somente para que os outros percebam. Como pastor, eu confesso para você que a maioria das vezes, quando eu encontro pessoas, as suas falas, as suas argumentações são sempre de tentar colocar um pano religioso em seus atos e em suas motivações. Quando a gente está no início do ministério, a gente acredita, porque nós temos que dar o voto de crédito para todo mundo. Mas depois de uns anos de ministério, a gente vai vendo que o tecido que está colocado ali não tampa a falsa religiosidade. E é por isso que às vezes a gente pergunta e a gente fala o que precisa ser falado, porque precisa ser tocado. Certa vez eu lembro que eu tinha terminado uma reunião do conselho e tinha 2 irmãos que eu gosto, queridos, presbíteros, jovens ainda, nenhum dos 2 eram casados, e eles vieram falar para mim sobre o ministério de louvor, que eles faziam parte, estava com muito problema, e isso, aquilo, que eu achei estranho, porque até aquele momento não tinha problema nenhum, mas a partir da fala deles parece que estava com 1000 anos de problema no ministério de louvor e eu não sabia.
E falar, tem que ser assim, tem que ter alguém assim, 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 assim. E é aquela hora que o Espírito Santo dá a palavra para a gente, eu falei assim, há quanto tempo a fulana de tal está falando isso para vocês? Eles assustaram. Falaram, ué, pastor, como é que o senhor sabe? Porque depois da vinda da tal fulana de tal, é que eu comecei a perceber esses assuntos e esses problemas que não tinham. Vocês estão sendo envenenados por uma opinião de alguém que nem da igreja é, porque de fato não era. E vocês estão ouvindo vozes que nem de Deus é. Então, esquece essas falas, deixa isso para lá e vai servir a Deus no ministério de louvor como vocês estavam servindo, porque não está tendo nenhum problema, estão tentando criar um problema. Meus queridos, nós temos que ter cuidado para que as nossas construções religiosas ou de outros que nos são dados sejam de repente a nossa base de vida religiosa e achamos que é por aí que temos que andar, porque nós não vamos produzir frutos se ficarmos procurando falhas das pessoas, ficarmos procurando julgar as pessoas, ficarmos procurando que a vida da outra pessoa seja a base religiosa minha. Eu preciso mostrar arrependimento na minha vida. E como que eu mostro isso? Falando ao Senhor o quanto que eu estou arrependido? Não, é mudando a minha vida. Se eu insistia num caminho, esse caminho era errado, eu desisto dele e vou para outro caminho onde Deus fala que é certo. Isso é fruto de arrependimento, porque o machado está à raiz. E eu não quero que Deus corte a minha árvore, eu quero produzir frutos. Segunda observação interessante na voz que ecoa do deserto é sobre o batismo com água, com o Espírito e fogo. Batismo com água, com o Espírito e fogo. Veja só o versículo 11 e o versículo 12. Porque é a continuação da fala de João. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nós temos três figuras aqui que nos aparecem a respeito do batismo. Diz aqui que tem o batismo com água, o que mais? O batismo com Espírito e o batismo com fogo. No original grego, no versículo 11, quando diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, não tem essa conjunção com. É assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Com o Espírito e fogo. Um comentarista chamado Tasker, ele disse que pode ser compreendida essas três figuras da seguinte maneira. O batismo com água é um batismo superficial. É um batismo de arrependimento, mas ele é superficial. Por quê? Porque a água que é usada para batismo não entra no seu espírito. Não entra, não vai entrar, não vai fazer mudança nenhuma, vai ficar na superfície. Seja o batismo por aspersão e seja o batismo por imersão. Então, se usa pouca água, que é como a gente comumente faz, né? Fazemos. Usando pouquinha água, não vai entrar, não vai ficar na cabeça e vai entrar no espírito e transformar. Mas também não adianta pegar a pessoa e colocar num baldão d'água, entendendo que essa quantidade de água vai transformar. Por quê? Porque aquela água não entra no espírito. Então, não importa a quantidade de água, respeitamos aí todas as formas, mas ela é superficial. Então por que a gente faz? Primeiro, porque Jesus mandou que fizéssemos. Segundo, porque é testemunho. As pessoas precisam ver que você assumiu um compromisso. Mas esse batismo aqui que João está falando é um batismo de arrependimento, ou seja, a partir daquele momento, aquelas pessoas que assim foram batizadas estão assumindo um compromisso de vida diferente, de vida nova. É algo externo, a água é externa, é superficial, mas o seu comprometimento tem que ser interno, tem que ser de dentro, não pode ser superficial. O batismo com o Espírito Santo, esse sim, é o batismo interno, é o batismo no coração, que muda a natureza, que gera a vida.
E, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o batismo com o Espírito Santo acontece na nossa conversão. Qualquer fala diferente dessa é uma fala equivocada. Não existe uma possibilidade de uma pessoa ser convertida hoje não sendo batizada com o Espírito. E aí precisa ter um movimento futuro, em algum outro momento, em algum instante religioso, de cerimônia religiosa, onde a busca, e aí pá, acontece o batismo com o Espírito? Não. Isso biblicamente não existe. Biblicamente só pode ter o batismo com o Espírito na conversão. Por quê? Porque é só o Espírito que muda o coração da pessoa. O batismo com o Espírito Santo significa a conversão, a mudança na natureza do coração duro, porque a conversão não depende do ser humano, depende da ação do Espírito Santo. É o Espírito que muda o coração da pessoa. É o Espírito que muda o coração da pessoa, é o Espírito que muda a natureza da pessoa. Não tem como o ser humano por si mesmo mudar a sua vida. Quando ele diz assim, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ele só pôde falar isso porque houve a regeneração, a ação interna do Espírito Santo no coração, na natureza do ser humano, que trouxe a possibilidade dele falar assim, sim, Senhor Jesus é o meu Senhor. Então, batismo com o Espírito Santo é na conversão. Não tem como ter conversão e posteriormente um outro batismo. É ali e é naquele momento, porque é só pelo Espírito do Senhor que nós seremos regenerados. Ah, pastor, mas aí eu vou pegar o Senhor, porque a Bíblia diz que é com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente tem que buscar o batismo com fogo. Meu querido irmão, minha querida irmã, com todo o carinho pastoral que eu tenho para com você, você não precisa buscar o batismo com fogo, porque ele vai te alcançar. E não é agradável. Não é nada agradável. Se você pegar a sua mão e acender a lareira que está lá na sua casa, e acidentalmente você encostar numa chama, o que vai acontecer com a sua mão? Vai esquentar e vai ficar confortavelmente agradável? Não, vai queimar, vai arder. Porque o fogo tem por característica consumir. Então o que é consumido ou consumível pelo fogo, ele consome. O entendimento aqui é que João batizava com água, mas isso não transforma a vida. Isso é um indício, é um indicativo de pessoas que querem ser transformadas. Depois dele viria alguém que tinha o poder e a capacidade de batizar com o Espírito, transformando de fato esses corações, mas também com fogo, consumindo o que precisa ser consumido, queimando o que precisa ser queimado, destruindo o que precisa ser destruído. O indicativo aqui é que Jesus preserva o espírito, mas queima a palha. Preserva o ser humano, mas queima o que não presta. Ele preserva os seus filhos e as suas filhas, queimando as suas obras inúteis, que são as palhas, ou as árvores que foram derrubadas e que não servem para mais nada. Veja só no versículo de número 12: a sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A figura do fogo aqui está relativo com o versículo 11, dizendo que fogo é para queimar. Por isso que a gente não costuma falar, hoje é dia de ser batizado no fogo, porque não precisa, porque não é agradável. E o entendimento aqui do texto é que o fogo, então, não é experiência de pós-conversão, mas é destruição da palha, destruição daquilo que não serve para nada. Tasker diz que envolvendo o seu objeto, ele pode derretê-lo ou mesmo destruí-lo. Isso não é agradável, isso é desagradável.
E ainda o entendimento é que parece ser contínuo, ou seja, essa queima parece ser algo contínuo e que tem o seu ápice no juízo final. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, diz a palavra do Senhor que as nossas obras, elas podem ser edificadas conforme o material que nós usarmos. Então, de forma figurada, Paulo diz assim: nós podemos usar na construção da nossa vida com Deus todo tipo de material. Você pode usar ouro, você pode usar prata, você pode usar pedras preciosas. Esses materiais são caros, difíceis, mas você pode usar isso porque entende que na sua vida com Deus é o que mais valioso você tem. Então, mesmo que não seja muito, é o de valioso que você tem, é o seu tempo com Deus, sua intensidade com Deus, sua confiança no Senhor. Mas se você quiser usar quantidade, você pode usar outro tipo de material: madeira, feno, palha. Palha você junta facinho, faz um volume grande. Só que daí Paulo nos lembra lá em Coríntios o seguinte: todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. Então, no dia do acerto, no dia do juízo, Deus vai acender o seu fósforo, vai acender o seu instrumento apurador e vai colocar as nossas obras no fogo. Se é ouro, fica. Se é prata, fica. Se são pedras preciosas, prevalecem. Mas e se for madeira, se for feno, se for palha? Acaba. Só que Paulo ainda nos consola dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, ninguém vai perder a sua salvação porque usou material ruim. Mas que vai chegar no céu cheirando fumaça, vai. Que vai chegar no céu chamuscado de palha, de cinza de palha, vai. Quer dizer, nós não perderemos a satisfação plena no Senhor, mas poderíamos ter usado o nosso tempo aqui melhor. É claro que a palavra não está dizendo que você tem que arrumar coisas preciosas e entregar para a igreja. Não é essa a teologia. Mas é entregar a intensidade do seu coração, a intensidade da sua vida. Isso é o tesouro. Esse tempo que nós utilizamos com o Senhor, essa intensidade, essa confiança nos propósitos do Senhor e nos méritos do Senhor. É por isso que João fala que não adianta nós chegarmos para Deus achando que os nossos atos religiosos vão nos garantir alguma coisa, porque não garantem nada. É a nossa confiança na obra do Senhor Jesus. Não há como, meus queridos, viver uma vida transformada se não for pelo Espírito Santo. Então, nós, se somos do Espírito Santo, se o Espírito Santo já agiu em nós, você já está transformado. Você já foi transformado, você já está selado pelo Espírito Santo da promessa, ou seja, tem uma marca em você que Deus vê, que você já está guardado, já está protegido pelo Senhor, e por isso não há possibilidade do mal te tocar, do mal roubar o tesouro que está no seu coração. Não há como o diabo roubar você das mãos de Deus, não há como você ser endemoniado. Se você é crente transformado no Espírito, não tem como. Por quê? Porque você já é de Deus. E Deus não tem poder para perder, nem sequer para disputar com o diabo, porque Ele é infinitamente mais poderoso do que tudo e do que todos os seres. Então, se houve conversão, você pode ficar tranquilo. E todas as obras de confiança no Senhor são obras boas. Esses são os frutos. O fruto não é necessariamente números, mas o fruto é o quanto você confia no Senhor, na palavra do Senhor. Nós podemos ser questionadores, mas nós não podemos ser desconfiados da mensagem de Deus. Nós podemos fazer perguntas a Deus, podemos até tentar dialogar com o Senhor, mas você não pode duvidar do poder de Deus, da ação de Deus. Nós podemos e devemos confiar nesse Deus porque nós pertencemos a Ele. A não ser que não houve ainda conversão na sua vida. E se não houve conversão na sua vida, você não vai se sentir seguro mesmo.
Se não houve conversão na sua vida, você não sabe qual é o seu destino, qual é a sua vida com Deus, porque não tem. Se ainda não houve conversão na sua vida, não tem como você repousar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Por quê? Porque você não tem vida tranquila. Sem Deus, sem o Espírito, não há como ter vida tranquila. Então todas as notícias ruins do mundo vão roubar o seu sono, todas as situações difíceis da sua vida vão te prejudicar cada vez mais, a não ser que você entenda que o Espírito está trabalhando na sua vida e já é hora de deixá-lo, ele quebrantar o seu coração duro como diamante, e entender que a graça do Senhor se manifesta na sua vida de forma salvadora, e uma vez por todas, para sempre e nunca mais, você precisa perder a sua paz, porque a paz que Jesus garante, ela é eterna. Pode vir notícias ruins, podem vir notícias difíceis, Jesus te garante uma paz eterna. O batismo com água, com o Espírito e fogo mostra que nós já somos então transformados pelo Senhor. Mas, meu querido, a palavra termina dizendo que Jesus nos quer guardar no seu celeiro. Versículo 12 diz que ele tem a pá na mão e ele vai juntar o trigo no celeiro. Às vezes nós olhamos para as questões disciplinatórias aqui e achamos que o que Jesus quer é queimar a palha. Não, Jesus quer guardar o trigo. E o trigo é a sua igreja. A voz que clama no deserto é a voz de Jesus através da sua igreja. João Batista clamava num deserto, e aquela voz foi ouvida por aqueles que Deus escolheu. Nós somos a voz que clama também no deserto, anunciando o caminho do Senhor. A igreja é a voz que clama no deserto. Você pode até achar que onde você está, ninguém está te vendo, ninguém está te percebendo, ninguém está vendo que você lá é um filho da luz, e você às vezes até tem dúvida se dá para explanar a luz, para refletir alguma luz ali. Você está, meu querido. Se o mundo é como um deserto, a voz de salvação ecoa do deserto. Que não diz que a salvação está em nós, não diz que a salvação está na igreja, mas está no Cristo que chamou a sua igreja, no Cristo que guarda o seu trigo, no Cristo que está recolhendo o trigo. Infelizmente, sim, haverá palhas, e essas palhas serão queimadas. Mas Deus nos quer guardar como seu trigo, como fruto do penoso trabalho dele. Você é o fruto do penoso trabalho de Jesus, que ele tem guardado consigo no seu celeiro, e ninguém pode tocar. Mas também somos ao mesmo tempo a voz que ainda clama no deserto, nesse mundo sem esperança, nesse mundo sem salvação por si mesmo. Então as pessoas que estão ao seu redor estão querendo ouvir essa voz que você pode ecoar. A voz que não que você consegue salvá-la, mas que você tem um recado que Jesus pode salvá-la. Para que haja salvação entre os seus, para que haja salvação onde você está, e para que você continue sendo essa árvore frutífera que produza frutos para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra bendita e santa, e rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito continue tocando em nosso coração, para que sejamos, ó Pai, árvores que produzam frutos verdadeiros, para que a gente não entre, ó Pai amado, em crenças divulgadas por outros, mas que nós creiamos no Senhor e na palavra do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos batizou com o Teu Espírito, e só podemos entender a Tua palavra e vivemos uma vida transformada porque o Teu Espírito nos transformou. Obrigado, ó Pai, porque o Teu fogo já queimou e tem queimado as obras infrutíferas, tem queimado a palha, Pai. E obrigado a Deus porque elas não prevalecem, porque elas não são nada. Vieram, ó Pai, de momentos infrutíferos, quando nós não cremos, quando nós teimamos, quando nós não confiamos no Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a Tua presença e a Tua salvação em Cristo Jesus. Se nessa noite, ó Pai, ainda há corações endurecidos, que se fazem de surdos para com o Senhor e a Tua palavra, o Teu Espírito, ó Pai, que
passa e ultrapassa qualquer obstáculo gerado pelo inimigo, possa agora atuar nesses corações. Quer sejam adultos, jovens, crianças, adolescentes, se ainda estão com seus corações endurecidos e não foram tocados, ó Pai, pela graça do Senhor, não foram regenerados pelo Espírito Santo do Senhor, que hoje, ó Pai amado, haja transformação aqui, haja transformação nessas vidas. Se aqueles, ó Pai, que estão se enganando, construindo relacionamento com o Senhor, baseados em religiosidade, que o Senhor destrua isso, ó Pai, porque isso é auto-engano. Isso dá uma satisfação temporária, mas isso não é vida transformada. Que sejamos, ó Pai, de fato transformados pelo Senhor e vivemos como pessoas transformadas pelo Teu Espírito. E agora, ó Pai, quando vamos tomar do pão e beber do cálice, que o Senhor prepare o nosso coração para que com gratidão e alegria participemos deste momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém.